Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, formada por um conjunto de parlamentares designados para investigar possíveis malfeitos cometidos por agentes públicos e políticos. Toda CPI criada aqui na Assembleia Legislativa tem prazo de validade de 120 dias, podendo ser prorrogada por até mais 60 dias. Para que uma CPI seja instaurada, é necessário ter pelo menos uma quantidade extra de parlamentares. Caso esse número não seja alcançado, o autor ainda pode tentar aprovar o pedido através da apreciação do plenário. Além disso, é necessário que o pedido de abertura de uma CPI tenha bem claro o fato a ser investigado. Os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, quanto mais parlamentares o partido tem, mais representantes terá na comissão. As CPIs não podem punir os culpados, afinal, a aplicação das leis, incluindo suas punições, cabe ao Poder Judiciário. A partir dos resultados dessas investigações, apontar os órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso abordado. Quando terminados os trabalhos da comissão, é apresentado um relatório final, que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei, dependendo do caso, pelo envio das investigações pelo Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. Por solicitação do deputado Paulo Fiorilo, do PT, a CPI que investiga as fake news nas eleições de 2018 recebeu o empresário e advogado Luiz Felipe Belmonte. Belmonte foi um dos grandes apoiadores das campanhas de 2018. Foram 33 candidaturas e um partido político que receberam recursos do empresário. O requerimento aprovado, requerimento do deputado Paulo Fiorilo, que fez o convite para que o doutor Luiz Felipe Belmonte possa ser ouvido para contribuir na CPI das fake news, que investiga as fake news de 2018 no estado de São Paulo. Eu anuncio aqui a presença do Dr. Luiz Felipe Belmonte, advogado e dono da Casar Investimentos Imobiliários, convidado para participar dos trabalhos dessa CPI, como já disse, com o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento, atendendo requerimento apresentado pelo deputado Paulo Fiorilo. Doutor Luiz Felipe Belmonte, eu agradeço aqui em nome dos deputados a sua presença. Essa CPI já iniciou há alguns meses e nós iniciamos aqui uma fase agora de poder ouvir algumas testemunhas que foram, alguns convidados que foram oficializados para poder contribuir com essa CPI. Quem fez o requerimento foi o deputado Paulo Fiorilo, foi aprovado por unanimidade. E antes de passar a palavra ao deputado Paulo Fiorilo, que já está inscrito para poder perguntar, eu quero desejar um bom dia para o senhor. Se o senhor quiser fazer uma manifestação inicial, antes da gente poder adentrar diretamente as perguntas, a palavra está com o senhor. Eu vou liberar aqui para que o senhor possa fazer uso da palavra. Tá, muito obrigado. Quero, primeiramente, em nome do senhor presidente, cumprimentar todos os integrantes desse douto colegiado, e apenas dizer que desconheço qual o objeto específico, apenas sabendo que se trata de uma CPI para apurar fatos relacionados a fake news, e que, na condição de convidado, eu me coloco não só à disposição desse colegiado, dessa comissão, como também me coloco na posição de que falar a verdade, para mim, é uma prática de vida, né? Então, é costumeiro e eu faço com o maior prazer, assim eu tenho feito ao longo dos meus 67 anos, e me coloco à inteira disposição dessa comissão para o que eu puder ser útil. Eu agradeço, doutor Luiz Felipe Belmonte, e quero, então, desta forma, orientar os colegas deputados e deputadas que nós vamos abrir, através do chat do Zoom aqui, a lista de inscrições. Já peço que possam colocar o deputado Paulo Fiorilo, autor do requerimento, como primeiro a se manifestar. Doutor Luiz Felipe, como é que nós estamos trabalhando aqui? São 15 minutos por parlamentar entre perguntas e respostas. Então, o deputado pergunta e na sequência o senhor responde, depois volta para a pergunta dele dentro de 15 minutos. E se nós tivermos um tempo de sobra, os deputados podem se reinscrever novamente. Mas a dinâmica que nós criamos é assim, para não ficar muita pergunta acumulada e depois as respostas ficarem evasivas. Então, eu passo a palavra então ao deputado Paulo Fiorilo, e pelo tempo regimental
inicia aqui as perguntas e eu desejo uma ótima reunião a todos. Muito obrigado. O seu som, deputado Paulo. Vou liberar. Obrigado, senhor presidente. Doutor Luiz Felipe Belmonte, obrigado por ter aceito o convite. O senhor está como convidado para poder ajudar a esclarecer fatos ligados ao tema, ao escopo da CPI, que trata da produção, disseminação de fake news nas eleições de 2018. O senhor já sabe, eu sou do Partido dos Trabalhadores. Eu não sei se o senhor já tinha a informação, mas eu passo para o senhor. Obrigado. Doutor Luiz Felipe, eu queria começar, o deputado Caio já disse, o senhor é advogado e é dono da Casar Investimentos Imobiliários. O senhor foi candidato na eleição de 2018, correto? Certo. O senhor foi candidato ao Senado como suplente. De que partido? Como primeiro suplente do senador Isalci Lucas, do PSDB. Tanto ele quanto eu, na época, estávamos filiados ao PSDB. E o Isalci foi eleito, portanto, o senhor é o primeiro suplente do senador Isalci que foi eleito. Certo. O senhor não está mais no PSDB? Não, eu me desfilei do PSDB para participar da criação do Partido Aliança pelo Brasil, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Perfeito. O senhor, na eleição de 2018, eu não sei se assim, está claro para o senhor qual é a ideia do nosso convite, tratar da CPI. Como o senhor participou da eleição, talvez o senhor possa nos ajudar, e depois eu vou deixar mais claro o porquê do convite ao senhor. Mas eu queria só aproveitar para o senhor me ajudar aqui. Na eleição de 2018, além de o senhor ser o candidato a primeiro suplente, o senhor também contribuiu financeiramente com candidaturas, correto? Certo, claro. O senhor poderia dizer aqui com quais candidatos ou com quais partidos o senhor contribuiu naquela eleição de 2018? Eu só explicar ao senhor, deputado, primeiramente, o que me levou e por que eu fiz, para ser bem objetivo e sucinto. Eu morava com a minha família na Inglaterra há 8 anos e meio. E de lá eu tenho, na verdade, 7 empresas, atividades esportivas, eu tenho um clube de futebol para fazer um trabalho social, com escolinhas, eu tenho a construtora, tenho agropecuária e tenho atividades diversificadas, procuro gerar empregos também, né? E eu morava lá e tinha meu staff aqui, até que quando foi em 2017, eu e minha esposa resolvemos voltar para o Brasil. O nosso objetivo era contribuir com o país, com a experiência que nós tivemos, inclusive é um país que acredito que o senhor saiba, é um país onde a verdade ela é respeitada, não se tolera a mentira no Reino Unido, e eu acho isso uma coisa muito bonita, que dá muita pujança realmente à cultura britânica, né? E eu, empolgado com isso, procurando contribuir para o Brasil, para o país, voltei ao Brasil em 26 de janeiro de 2018 e para criar um instituto. Nós já vínhamos, na verdade, trabalhando com isso, porque, infelizmente, eu perdi um filho com 2 anos num acidente no Reino Unido, e nós, devido àquela dor fortíssima, né, queríamos criar um instituto para abrigar crianças também e procurar. A gente sabe o que é um pai perder um filho para o tráfico, para as drogas, né? E isso nos motivou, eu e minha esposa, a criarmos um instituto e começamos a fazer esse trabalho com esporte. Qual que é o nome do instituto? Desculpa, o nome. Na verdade, o nome que nós íamos botar é Instituto Arthur Belmonte, que era o nome do nosso filho. Mas nós criamos agora o Clube Real Brasília, que é onde nós fazemos a atividade de escolinhas, e agora estamos criando o Instituto AMPB. A AMPB é o nome as iniciais do meu filho, Arthur Moreno Paro Belmonte, né? Lá na região do Sol Nascente, que é uma região das mais vulneráveis. Ocorre, deputado, quando nós chegamos, eu e minha esposa, aí nós começamos a querer fazer esse trabalho social, devolver um pouco à sociedade aquilo que a sociedade nos proporcionou de benefício, e também esse atendimento às crianças, nós fomos ao local mais carente, ao Sol Nascente, é uma favela considerada a maior favela horizontal da América Latina. E ela fica, por ironia do destino, a 20 quilômetros do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Quando nós andamos por lá, nós verificamos que a situação era de miséria, a situação era muito mais grave do que a gente imaginava. Talvez até ao longo a falta de destinação adequada dos recursos públicos
não permitiu que aquela comunidade recebesse a presença do Estado. E a situação era tão grave que nós entendemos que, diante da situação, era preferível a opção por uma via política, que a gente poderia fazer mais pela população como atividade política do que somente com o Instituto. O Instituto, ele continua existindo, e nós, então, resolvemos investir politicamente. Optei pela minha esposa como candidata a deputada federal. Em abril, ninguém a conhecia, né? Nós estávamos voltando de 8 anos e meio na Inglaterra, e montamos uma equipe muito sólida, muito bem qualificada, e ela, que é uma pessoa muito verdadeira, se o senhor acompanhar a deputada federal Paula Belmonte na CPI do BNDES, o senhor vai ver que é uma pessoa seríssima e verdadeira. E isso tem cativado muito, não só seus colegas do parlamento, como também a sociedade como toda, e ela foi eleita surpreendentemente. Então, como o senhor bem sabe, a formação de um deputado federal, ele precisa de base de apoio, no caso dos estados, um deputado estadual, e no caso aqui dos deputados distritais, que têm seus nichos eleitorais, tanto em áreas de atividade ou em áreas geográficas. Então, nós participamos de um leque amplamente democrático, com candidatos, até eu fui muito atacado por isso, por ter feito uma doação de 10 mil a um candidato do PCdoB. Ainda hoje, volta e meia, me atacam aqui a ala bolsonariana, como também a partir dos diversos espectros. Nós conseguimos ver eleitos 8 deputados, de alguns distritais, daqueles que nós apoiamos, o senador Isalci e a minha esposa, a deputada Paula Belmonte, foram eleitos. Mas houve um espectro de aproximadamente 30, 40 deputados que nós contribuímos. Eu vou ajudar o senhor. O senhor contribuiu para 34 candidatos, inclusive para um partido, 33 candidatos e um partido. E o senhor já citou o PCdoB, a contribuição para o PCdoB foi de R$30 mil, né? Não foi de 10. E eu não quero, com isso, fazer com que os bolsonaristas ataquem o senhor por mais 20 mil. Só estou aqui mostrando que o senhor, na campanha, teve uma generosidade muito grande. Aliás, queria só me solidarizar com o senhor pela perda do Arthur. Eu também tenho um filho novo, de 7 anos, eu sei o que significa ter um filho, perder um filho, tanto perder dessa forma ou de outras. Mas eu queria voltar aqui. Portanto, na realidade, o que eu percebi é que o senhor não fez doação para a esposa do senhor, correto? Não, para a esposa não, porque ela usou recursos próprios. O senhor fez para os que dobraram com ela. Exato. Né? E também porque nós tivemos um critério, deputado, nós só falamos com pessoas que não tinham mandato e nunca tinham tido, e fizemos entrevista com todos eles, e só com aqueles que se comprometiam com a causa da moralidade pública que nós apoiamos. Entende? Agora, eu não tenho os dados exatos, só me desculpe, porque isso foi a equipe que preparou, eu apenas liberava. Não, o senhor não precisa ter os dados exatos, é minha obrigação tê-los. Talvez o senhor tenha sido atacado também, porque para o PSL o senhor só deu 20 mil, e para o PCdoB o senhor deu 30. Mas vamos lá, as minhas perguntas agora. Certo. Um dos motivos para convidá-lo tem muito a ver com o inquérito do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes afirma que surgiram indícios de que há uma rede de empresários que financiam a produção e disseminação de conteúdo falso para as redes sociais. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Primeiro, se o senhor poderia falar sobre esse inquérito no Supremo. Por que o senhor está sendo citado no inquérito? Eu não sei se já foi ouvido ou não. Se o senhor poderia ajudar a gente nesse aspecto. Claro, com o maior prazer, deputado. Primeiramente, me parece, com a devida vênia aí, quero ponderar, que foge um pouco ao escopo da CPI, porque, na verdade, se é a questão da fake news na eleição de 2018, me parece que não haja pertinência temática da questão de financiamento de atos supostamente democráticos, mas não me furtarei ao tema. Né? Não, mas, doutor Felipe, só para a gente fazer aqui a minha pergunta ser mais clara para o senhor. Eu não estou falando de atos antidemocráticos, estou dizendo da produção e disseminação de conteúdo falso nas redes. São fake news. Eu não estou incluído nisso, deputado. Unicamente na suposição
de financiamento de atos democráticos. Eu não estou em CPI de fake news. No inquérito da fake news, eu não fui chamado, nem teve nada relacionado a isso. Cortou. Unicamente no financiamento, que começou a ocorrer em abril de 2020. Né? Oi. Desculpa, tá senhor, ouvindo, só para a gente registrar. O claro. Senhor não está no inquérito das fake news? Não estou. Eu estou apenas... teve uma busca e apreensão na minha casa e quebra de sigilo relacionada a financiamento de atos democráticos. O que me surpreendeu, eu também não tenho nenhum problema em manifestar contra isso, pelo contrário, eu acho até uma oportunidade de esclarecimento, inclusive lhe agradeço pela oportunidade, deputado. Primeiro, o que coloca, isso eu posso até encaminhar, se se quiser, a alegação do procurador, Humberto Jacques, é de que Luiz Felipe Belmonte, meu nome é citado uma única vez e é o primeiro da lista, dizendo o seguinte: Luiz Felipe Belmonte dos Santos, ele patrocina movimentos de apoio ao presidente, conforme matéria do Estadão. Essa é a declaração. Não juntou a matéria do Estadão. A matéria do Estadão, a entrevista que houve, eu digo exatamente o seguinte: eu sou, como advogado e amante da legalidade estrita, essa é a entrevista que eu dei ao Estadão, absolutamente contra qualquer tipo de desvio ou desrespeito às instituições do país, cabendo-me, não como direito, mas como dever de advogado, trabalhar pelo aprimoramento das instituições. Então, claro que, se houver algo que eu considere impertinente, é mais do que um direito, é um dever meu me pronunciar a respeito daquele tema, como é feito por diversos advogados e juristas no país, né? E eu falava isso e contra qualquer tipo de ruptura. Então, a matéria nem sequer foi juntada. Então, a fake news aí foi do ministro Humberto, do procurador Humberto Jacques, que simplesmente colocou uma coisa não verdadeira. E aí, depois disso, só complementando, depois disso, então, eu apresentei minha defesa, posso também encaminhar, onde eu mostro que não há uma linha sequer contra mim. Quer dizer, desde quando eu fazia atos de apoio, é óbvio, se eu estou montando o partido, o senhor sabe, tem que haver 492 mil apoiamentos, é óbvio que eu tenho que fazer reuniões de apoio à criação do partido, que tem o presidente Bolsonaro como presidente, né? Agora, ontem eu recebi de volta todo o documento apreendido e até o presente momento não fui chamado para depor, até porque não deve se ter encontrado nem do que depor, né? Meu tempo está se esgotando, eu queria, se a gente pudesse tentar ser objetivo. Bom prazer. Primeiro, eu queria pedir se o senhor pode encaminhar os dois documentos que o senhor fez referência, tanto a defesa do senhor como a parte da acusação que o senhor fez referência. Mas pela oportunidade, uma coisa é a montagem do partido que o senhor está incumbido. A outra coisa o senhor usou recurso particular do senhor para promover ou para produzir ou para pagar alguém que produzisse fake news, notícias falsas? Nunca fiz isso na minha vida, deputado. Isso não é do meu costume. Isso, se eu puder acompanhar, até eu lhe autorizo a vasculhar minha vida ao longo de 67 anos, eu sempre procurei ser uma pessoa verdadeira e continuo sendo. Aliás, além dos recursos... Não, nunca dei recurso nenhum para isso. Não. Além dos recursos que o senhor fez referência para o partido, o senhor também disponibilizou recurso para atos em Brasília, em Goiânia, sei lá, no Rio de Janeiro? Nunca fiz, deputado. Primeiro, porque tem determinadas instituições que falam que notícias falsas contra determinadas instituições. As verdadeiras são pior do que as falsas, então eu não teria nem por que falar das falsas se as verdadeiras já incomodam, né? E, além do mais, atos antidemocráticos, primeiro, você tem 15 mil pessoas e aparece 4 defendendo bandeiras contrárias, é diferente de tempos anteriores, onde nós tínhamos gente que invadia e queimava ministério, quebrava Itamaraty, e era considerado manifestação livre de expressão. Então, nem teve o ato antidemocrático, e menos ainda o financiamento, até porque, em defesa do presidente Bolsonaro, as pessoas vão de graça, né? Então não tem por que financiar. O senhor tem conhecimento de empresários que se compuseram para ajudar no financiamento de atos ou até na produção de fake news, já que nós estamos tratando de dois assuntos?
De fake news, nem tive qualquer tipo de contato. E quanto são citados alguns empresários nesse inquérito, né? O senhor vai ter oportunidade de ver, né? E de todos os empresários citados, eu não conheço nenhum. Aliás, eu não conheço nenhum dos outros citados. E todos aqueles que vão à polícia depor, a primeira pergunta é se conhece o Luiz Felipe Belmonte. Nenhum me conhece. Eu trabalho tecnicamente em defesa dos interesses do meu país, unicamente. Desculpa, o senhor disse que o senhor não conhece nenhum dos empresários citados. Nenhum daqueles que estão citados, eu não conheço. Isso, dos citados. Só pela oportunidade, nenhum deles se filiou ao partido do presidente? Não, desses até porque empresários citados? Ainda não há nem filiação, né, deputado? Não. Só apoiamento, por enquanto. Isso, então eu vou fazer a pergunta. Nenhum deles assinou a ficha de apoiamento? Só o Sérgio Lima, que é publicitário, inclusive que trabalha com marketing. A única pessoa que eu conheço de todos os relacionados é ele. Então vamos só refazer para o senhor não incorrer numa resposta equivocada. Dos empresários citados, o senhor conhece algum? Só o Sérgio Lima. Então melhorou, porque o senhor disse que o senhor não conhecia nenhum. Então o senhor conhece o Sérgio Lima. E o Sérgio Lima, quando for depois, disse que conhece o senhor. Não, isso aí sim. O Sérgio eu conheço. Eu digo empresários desses que dão dinheiro, né? O Sérgio Lima não participou, ele presta serviço apenas. Ele não dá dinheiro? Não, que eu saiba, ele só presta serviço de marketing, né? Cuida da publicidade da criação do partido. O senhor citou o Estadão, eu queria citar a Folha de São Paulo de 2018. Denunciou-se a contratação de agências por empresários para espalhar mensagens falsas contra partidos, contra candidatos nas eleições de 2018 do WhatsApp. O senhor tem conhecimento disso? Ouviu falar? Leu a Folha, o Estadão? Eu tenho notícias no noticiário. Isso foi amplamente divulgado, né, deputado? Eu tenho notícia mais só de noticiário jornalístico ou de redes sociais e coisa do gênero. Então, uma última questão, porque o meu tempo já estourou, eu vou passar para os outros. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor tem alguma outra informação a acrescentar sobre essa questão do objeto da CPI com relação a fake news. O senhor disse que os empresários citados, o senhor conhece um que é publicitário, o senhor disse que o senhor não participa, não pagou, não doou para essas questões aí de produção, disseminação, e o único recurso que o senhor tem utilizado é recurso para a montagem do partido do presidente, é isso? Exatamente. O senhor tem mais alguma coisa que pode acrescentar para a CPI? A única coisa que eu tenho a acrescentar, deputado, é que eu louvo a iniciativa e acho que realmente deve ser apurado todas as fake news havidas no país, porque isso é um absurdo. E eu defendo o princípio que eu aprendi na Inglaterra, a verdade. Vamos trabalhar pela verdade e combater qualquer tipo de mentira. Quanto a isso, o senhor terá aqui um aliado. Perfeito. Queria só reafirmar, então, senhor presidente, a possibilidade do doutor Luiz Felipe encaminhar os 2 documentos que ele fez referência. Eu vou também fazer por escrito, mas já deixo aqui o meu pedido. Muito obrigado. Ok, deputado. Só me informar a quem deve encaminhar, eu farei hoje ainda. A presidência da CPI, daí a assessoria deve entrar em contato com o senhor. Mesmo assim, claro. Eu vou deixar o requerimento registrado na próxima reunião. Eu só um detalhe, só que eu preciso certificar, que eu me lembrei agora, deputado, é porque como esse processo está em sigilo, eu preciso saber do meu advogado se eu tenho autorização para encaminhar, tá? Eu acho que sim, porque até ele já vazou para a imprensa, eu acho que não teria problema, mas apenas essa ressalva que eu vou verificar com ele. Quanto à minha defesa, não, porque a defesa é minha, eu mando para onde eu quiser, né? Mas o do procurador eu preciso verificar com o meu advogado se isso já está em domínio público para poder encaminhar, mas eu farei com o maior prazer. Só para não ter problema, talvez a gente pudesse fazer a solicitação com sigilo, porque nós pedimos também o processo, ótimo. E aí claro. A gente mantém as respostas e as informações sobre sigilo da CPI. Perfeito. No caso da CPI é tranquilo, porque ela pode manter a informação. Exatamente. Muito obrigado, senhor presidente. Ótimo. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. Deputado Paulo Fiorilo. Obrigado, deputado. Dando sequência à lista de inscritos, deputado Sargento Neri, que é o relator da CPI. Deputado Neri, Vossa Excelência está com a palavra por 15 minutos. Bom dia a todos os deputados. O seu vídeo, deputado Neri. Aí, agora sim. Agora foi, né? Desculpa aí, presidente. Tecnologia ainda é uma novidade. Bom dia a todos os deputados. Bom dia, doutor Luiz Felipe Belmonte. Doutor,
Eu acompanhei um pouco e eu acho que isso acabou lhe trazendo alguns problemas e até algumas acusações sobre fake news que eu vejo pela sua fala que pode ser até inverídicas, né? Mas o senhor, há um tempo atrás, criticou o STF, né? Que nem o presidente, nem o STF, o ministro do STF, está acima da lei. E por isso existe, né, o controle do Senado para que coíba os excessos. E também criticou o ministro Alexandre de Moraes por ter interferido num trabalho do Executivo, que era a nomeação de um funcionário, se não me engano, na Polícia Federal. Isso aconteceu mesmo? O senhor fez essas críticas? Fiz isso, eu só permiti, posso dizer em qual contexto, de forma muito breve, em qual contexto cada uma aconteceu. Eu só anotar, por favor, deputado, o senhor pode me informar só o partido do senhor? Eu sou do Avante. Avante. Isso. Partido do meu grande amigo Paco Brito. Deputado, o primeiro que aconteceu com relação não foi propriamente uma crítica, eu tive apenas lembrando, e aqui nós temos presentes alguns juristas eminentes nessa comissão, que certamente têm conhecimento do que eu vou informar. Há uma jurisprudência secular do Supremo Tribunal Federal de que mérito administrativo, critérios de conveniência e oportunidade, são imunes à apreciação judicial. Logo, o que eu falo é que o ministro Alexandre de Moraes violou uma jurisprudência secular do Supremo Tribunal Federal, entende? Porque partir do pressuposto que alguém, no futuro, poderá praticar algum ato antirrepublicano seria um controle prévio de questão atinente a mérito administrativo. E isso é uma inovação no âmbito do judiciário brasileiro, né? E, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes quando da sabatina no Senado, quem não quer receber críticas, que não entre para a vida pública. Entende? Então, eu acho que, como eu disse anteriormente, é não só um direito do advogado, mas um dever de qualquer um que elabora com a área jurídica apontar situações como essa. Quanto à questão do ministro Celso de Mello, veja, o que eu coloquei foi o seguinte: o ministro Celso de Mello vazou, inclusive, num grupo interno do Supremo, que ele comparava o presidente Bolsonaro a Hitler, né? E, mesmo assim, que diante da evidência de suspeição dele, ainda assim se manteve dentro do processo, né? Então, o que eu disse é o seguinte, eu falei numa entrevista, disse muito bem e continuo dizendo, eu não falei não, eu estou falando. Graças a Deus, eu afirmo minhas palavras e é uma das que eu mais prezo, que é o maior patrimônio que a gente tem na vida, é a nossa palavra e a nossa honra, né? Eu disse e continuo dizendo, disse o ministro Celso de Mello, nenhuma autoridade da República, por mais alta que seja, nem mesmo o presidente da República está acima da lei. E digo eu, nem o presidente da República e nem ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem ninguém acima da lei. Quando a gente vê determinados procedimentos que a gente não encontra eco na Constituição Federal, que é cujo guardião maior deve ser o Supremo, é um direito de qualquer cidadão, dentro do princípio de liberdade e respeito e legalidade, se pronunciar a respeito do tema. Então, o que eu aleguei exatamente, apenas lembrando que todos têm controle numa república, inclusive o ministro do Supremo, por intermédio do Senado Federal. Doutor Luiz, eu fiz essa pergunta para o senhor porque eu venho falando na CPI e nós temos que ter muita cautela, porque o direito de expressão é uma coisa maravilhosa e nós precisamos preservá-lo em nosso país. E eu vejo que nesse ano que passou, 2019 e 2020, a população de bem, aquela que sempre trabalhou, levantou 6 horas da manhã, começou a levantar a bandeira e ter a liberdade de falar. Então, entre a liberdade de falar e soltar uma mensagem falsa, nós precisamos preservar muito e ter cautela com a liberdade
de expressão. Por isso que eu pontuei essa fala do senhor e parabenizo por essa fala, porque eu acredito, como manipulador do direito também, acredito e também concordo com o senhor nesse ponto. Eu ouvi o senhor falando sobre o patrocínio em apoio ao presidente, que eu não vejo nada demais, porque a minha vida inteira na caserna como sargento da Polícia Militar, eu vi patrocínio da MST, eu vi patrocínio de vários partidos, né, de esquerda, de centro, eu vi patrocínio de várias linhas políticas. E hoje tem um patrocínio da direita. Eu acho que é a balança da democracia. Se a esquerda pode patrocinar, a direita também. Alguém, se há um evento democrático, alguém tem que servir o lanche e o refrigerante. Seja a coxinha ou um pouco mortadela, não interessa. O patrocínio é o mesmo. Né? Então, o senhor disse também, há pouco, que o senhor foi citado uma vez na CPI da fake news. Eu gostaria que o senhor, como jurista e como apoiador do presidente, e também esse momento novo que nós vivemos na política, que eu estou com 50 anos de idade, eu conheci, quando eu tinha 14, 15 anos, esse cenário, e depois, é claro, se mudou a direção política no nosso país. O que o senhor vê nessa questão do fake news? É uma imposição para enfraquecer um lado, porque todos usam essa ferramenta e sempre utilizaram, mas nunca veio à tona, até a direita entrar no governo. É uma ferramenta para enfraquecer um lado político ou não? Deputado, eu louvo muito sua manifestação e, primeiro, eu não fui citado nenhuma vez em CPI nem no inquérito da fake news. Eu sou apenas na questão do suposto financiamento de atos antidemocráticos. É o que eu falo, olha, se você olhar, Jesus teve 12 apóstolos, né? Jesus, né, com todo o seu poder. Um o traiu, o outro negou. Nem Jesus controlou 12. Se nós temos 15 mil numa manifestação e 3 ou 4 levantam uma bandeira contrária a posicionamentos republicanos, nem por isso os atos estarão contaminados, até porque não se sabe nem se são infiltrados dentro do processo. Né? O que eu vejo lá são pessoas ordeiras, famílias de verde e amarelo, que vão espontaneamente e gastam o dinheiro próprio, porque o senhor falou muito bem, financiar apoiamento a alguém, isso não tem nenhuma regularidade. Se eu tivesse feito alguma coisa em favor do presidente, eu faria com toda a tranquilidade dentro da legalidade. Diferentemente de usar recursos públicos para financiamento de atos espúrios ou até para atendimento a interesses em outros países, né, deixando de atender a infraestrutura nacional, como nós tivemos casos. E eu aconselho, a minha esposa, uma das que relatou, inclusive, na CPI do BNDES, 8.000 páginas, feita junto com 8 delegados da Polícia Federal, e ali aquele relatório, eu recomendo a leitura, ele é amplamente elucidativo do que é o mau uso do dinheiro público. E mais do que isso, quanto à fake news, olha, nós assistimos há longo tempo os grupos e os partidos de esquerda atacando violentamente dentro daquele princípio recomendado por Lenin, acuse-os do que você faz. Quer dizer, quanta coisa foi jogada em cima das pessoas, né? Então, se é para apurar fake news, eu sou inteiramente de acordo, completamente, mas de forma ampla, geral e verdadeira. Eu não me pauto por lados, deputado, eu me pauto por princípios. E princípios e valores não têm lados. Se tem gente na esquerda honrada, eu tenho grandes amigos na esquerda, e são pessoas que eu estou do lado e me trato muito bem, tenho um ótimo relacionamento, e tem pessoas da direita honradas, muito bem, em qualquer lado você pode encontrar pessoas que não sejam adequadas. Nem por isso se deve haver uma generalização, que tal lado está errado ou tal lado está certo. Eu defendo o seguinte, todo aquele que preza por valores morais e princípios éticos, seja qual a ideologia que ele professe, tanto de Estado máximo ou Estado mínimo, até porque eu acho esquerda e direita conceitos muito impróprios e muito insuficientes
para definir a nossa posição, nós teríamos que ir à Revolução Francesa, passar pela formulação de Engels, entender como Marx e Lenin adotaram e como ela veio para a cortina de ferro, União Soviética. Então, eu acho impreciso. Mas aqueles que defendem um Estado máximo ou Estado mínimo, desde que pessoas honradas e com princípios éticos merecem todo o nosso respeito. Doutor, para finalizar, né, o senhor falou de princípios, eu acho uma coisa importante, e eu admiro muito o Estado de São Paulo, que eu li uma notícia hoje que foi aceito lá o impeachment do Whitson no Rio de Janeiro, já teve algumas pessoas presas. Nós fizemos um trabalho aqui, fizemos várias denúncias no Ministério Público, em São Paulo não acontece nada. Eu não sei o que acontece em São Paulo, que ninguém vai preso, ninguém apura nada, e tem irregularidades em muitos contratos. Então, voltando a essa palavra tão importante, seja no dia a dia, na política, na vida pessoal, que é os princípios, continue financiando a boa política. Parabéns, um bom dia, presidente. Eu encerrei. Muito obrigado, deputado. Eu vou dar sequência para a gente não perder tempo aqui também. Está inscrita a deputada Mônica Seixas, pelo tempo regimental de 15 minutos. Deputada Mônica. Bom dia, doutor Belmonte, muito obrigada. Eu sou a Mônica Seixas, faço parte de um mandato coletivo chamado Mandata Ativista e sou do PSOL. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Primeiro, eu gostaria de perguntar, o Paulo contou um pouco da sua trajetória, o senhor também, de como o senhor é solidário e benevolente durante as campanhas eleitorais. Eu quero saber também se o senhor patrocina, financia sites, blogueiros ou veículos de comunicação. Deputada, se tiver que financiar algum, será o meu próprio assinado por mim. Eu não tenho financiamento. Para dizer que eu não tenho, eu contribuo com um valor pequeno mensal com uma pessoa que nos auxiliou muito na campanha, que chama-se Delmo Menezes, que é uma pessoa que trabalha muito com relação à área de saúde. Ele não é propriamente de lados nem de partidos, né? Mas isso é uma contribuição em tom de amizade e consideração ao trabalho que ele faz com relação ao noticiário da saúde. Ele tem um noticiário sobre saúde? Ele é ligado à área de saúde e à área política também, né? É a única pessoa, eu faço uma contribuição pequena mensal. Agora, quanto a sites e outros e tudo, nunca tive qualquer interesse. Caso eu tenha interesse em fazer, eu farei o meu próprio e assinarei o que eu falar. As suas empresas costumam acessar e usar o Google Ads e tem direcionamento sobre os veículos na qual os senhores publicam? Não, eu faço tudo, deputada, eu faço tudo e quando eu me pronuncio nas redes, eu faço nas minhas redes e eventuais promoções, unicamente das minhas redes, eu faço tudo como pessoa física. O senhor já contratou agência de comunicação, de disparo em massa, seja para a sua campanha, seja para a campanha da sua esposa, seja para a Aliança pelo Brasil, mas o senhor já se utilizou desse tipo de serviço? Conhece? Não sei nem como fazer, nem tenho interesse nesse tipo de atividade. Primeiro eu quero só esclarecer, deputada, que essa vez foi a minha primeira experiência política pelo motivo que já declinei, né? Eu não tinha isso anteriormente, mas nunca tive essa questão de patrocínio em massa, mesmo na campanha nossa aqui, a gente não se valeu disso, apenas a gente usou o canal do YouTube para fazer pronunciamentos, mandava em redes de forma normal, mas tudo questões absolutamente pessoais, entende? O nosso nome diretamente. Sobre os atos do inquérito tidos como antidemocráticos, o senhor chegou a contribuir economicamente para aluguéis de caminhões, para contratações de aparelhos, para a compra de lanches, como disse o Nery? O senhor foi solidário com a organização dos atos também? Não, até uma vez,
uma pessoa me pediu R$ 7.000 para alugar um ônibus, uma vez, já agora mais recentemente. E eu perguntei primeiro o seguinte, para ligar um caminhão, né? Então, eu perguntei primeiro para quê? Inclusive, está registrado lá no meu telefone, a Polícia Federal teve acesso, né? Eu perguntei para quê? Eu digo, não, para poder levar as autoridades que vão falar no pronunciamento. Eu digo, quais autoridades? Quais estarão presentes? Vão estar presentes o presidente da República, o general Heleno e a ministra Damares, né? Oi. E eu disse, olha, para essas pessoas não é preciso caminhão, eles falam, eles têm púlpito, eles falam do dele. E não financiei nada, entende? Quanto à alimentação, menos ainda, tá? Menos ainda, porque a alimentação cada um leva de casa, lá ou já vai de barriga cheia. As manifestações em apoio ao presidente, não há esse tipo de financiamento de alimentação. O senhor só foi solicitado para manifestações, para auxílio financeiro, para manifestações em apoio ao presidente? Não, nem isso aí eu tenho feito financiamento. O que eu tenho utilizado de recursos, muitas das vezes, é relativo ao partido, né? Às vezes, a gente, por exemplo, eu contribuía no dia do lançamento do partido, a gente tem que preparar uma equipe para lançamento de fichas do sistema. Qualquer coisa que eu faça de financiamento hoje é relacionado exclusivamente ao financiamento do partido, à realização do partido, até porque nós não temos receitas e dependemos de doações de pessoas que se disponham a fazê-lo, né? Então, todos os recursos em atividade política, hoje, são exclusivamente com relação à criação do partido, que é o meu compromisso com o presidente de entregá-lo pronto. Eu e de outros, claro, que ninguém faz nada sozinho, né? Tá. O senhor, muito provavelmente, está aqui, o senhor deve saber, porque a gente tem pouco acesso ao inquérito que está tramitando agora no STF, o senhor mesmo sabe que ele é sigiloso, mas o senhor é citado pela imprensa e foi objeto de buscas na sua casa, enfim, na sua empresa, no seu escritório de advocacia, mais especificamente, por participação e financiamento de atos tidos pelo STF como antidemocráticos. Se o senhor não financiou, o senhor foi. Também tem notícias do Estadão que o senhor esteve em atos em Brasília, alvos dessa investigação tidos como antidemocráticos. O senhor concorda com essa argumentação de que a manifestação contra instituições democráticas, majoritariamente nos atos, e aí, de novo, eu vou perguntar, para esses atos em que o senhor foi citado como presentes no Estadão, o senhor só foi como cidadão porque ao jornal o senhor disse que ajudou a organizar como cidadão também. Quando o senhor ajudou a organizar, se o senhor confirma, foi só a organização, essa organização envolve recursos financeiros? Esclareço com o maior prazer, deputada. Eu tive uma única vez, até porque eu, como 67 anos e tendo uma esposa que é super zelosa, e eu concordo, estava dedicando a colocar em dia uma série de coisas de trabalho pessoal. E eu fui uma única vez, se não me engano, antes daquela movimentação que teve no Forte Apache, né, que foi quando a primeira vez que apresentaram, teve uma anterior, acho que no começo, antes de abril, né? E eu fui chamado pelo pessoal pelo seguinte, como eu estou organizando o partido, todos os movimentos de direita me procuram, eu acabei me tornando, eu sou vice-presidente do partido do presidente, onde tem um presidente que governa o país e eu, né? Então, é natural que as pessoas procurem por mim e do Brasil inteiro. E quando os grupos resolveram se reunir para fazer uma carreata em defesa da economia, que o princípio era o seguinte, saúde é importante, economia também. Então, o que eles pregavam era também haver um equilíbrio, o que, aliás, hoje é reconhecido pelo OMS, né? Hoje a OMS admite que realmente as coisas têm que andar juntas e a própria realidade do dia a dia assim o demonstram, né? E esse era o motivo de fazer uma carreata, né? Isso foi a primeira vez, antes desse evento que eu estive. Então, eu reuni, coloquei em contato as pessoas uns com os outros e falei, se organizem,
porque eu estou aqui em quarentena, a recomendação aí da minha família, e eu não vou participar diretamente. E assim coloquei em contato os grupos, vieram algumas pessoas de outros estados e fizeram a primeira carreata. Nesse segundo movimento, que foi esse que eu participei, eu estava na minha casa acompanhando pelas redes, né? O pessoal filma, hoje em dia tudo é em tempo presente, né? E me mandaram, e um grupo, tinha muitas pessoas vindo de outros estados, e me pediram para eu ir lá porque as pessoas queriam me conhecer pessoalmente, né? Então eu fui, eu fiquei por 20 minutos, fiz um pronunciamento, e meu pronunciamento foi exatamente defendendo que não se poderia usar o precedente do caso do Lula, que houve um impedimento de posse, porque ali havia um clássico caso de desvio de finalidade confessado, inclusive pelo vazamento, até não absolutamente legal, que foi feito do pronunciamento lá de que era para entregar o documento, né? E dizendo que isso não se comparava à situação do Ramagem, que ali era violação do precedente do Supremo. Fiz um pronunciamento muito rápido e voltei para minha casa. Foi a minha única participação direta nos atos democráticos, onde eventualmente alguém poderia fazer algum pronunciamento bem menos pesado do que incendiar ministérios, quebrar o Itamaraty, ou invadir laboratórios e queimá-los todos, ou ocupar a terra dos outros. Ou seja, aquilo que a lei permite, nós estamos fazendo. Tá, tudo bem. Mas duas questões. Existe um acampamento em terra pública bolsonarista em frente da Lespe há mais de 6 meses, por exemplo. Então, a questão sobre o movimento XYZ, que ocupa terras e criminalização, acho que vale a gente discutir também esse acampamento aqui, como é que o movimento e o partido. Mas não é um motivo da nossa arguição. Eu acho também que o senhor é advogado. E o senhor entende que crimes têm punições tipificadas para todas elas, não uma em detrimento da outra, né? Por exemplo, se a gente for... Eu posso, por exemplo, dizer que o senhor aparece nos noticiários também com outras acusações. Por exemplo, tentativa de corromper um juiz. Mas não é isso que está aqui. A gente está perguntando, nos atos democráticos e antidemocráticos, é comum a intervenção da polícia, principalmente em casos de destruição de patrimônio público e etc. Eu, como militante do movimento social, estou muito acostumada a ver a intervenção da polícia nas manifestações. A justiça intervindo nas manifestações também à direita, dizendo que há manifestações antidemocráticas. Isso é também um crime. Existiam faixas pelo fechamento do STF, que é diferente de uma manifestação de fora Bolsonaro. Existem faixas e gritos em pedido da intervenção militar, que é diferente de um grito de eu discordo de tudo isso que está aí. Ou fora ministro da Educação, ou defenda o SUS, ou reforma agrária. São manifestações diferentes. O senhor não pensa assim como eu? O senhor considera democrático pedir o fechamento do STF e intervenção militar? Deputada Mônica, eu primeiramente quero dizer o seguinte: houve uma acusação a meu respeito, depois de 8 anos de investigação, foi feita uma denúncia absolutamente sem pé nem cabeça em 2017, a denúncia não foi recebida, até pelo absurdo que encerrava. Graças a Deus tenho minha vida limpa e não tenho nenhum problema em que ela seja investigada. Quanto à questão de invasão de área pública ou ocupação, isso diz respeito às autoridades locais, que devem coibir qualquer acesso, né? E, costumeiramente, a gente vê a polícia em locais onde tem crime. Se tem polícia, é porque deve estar havendo algum crime sem prejuízo de eventual excesso das forças policiais, o que também acontece, né? Agora, eu sou absolutamente contrário ao fechamento de qualquer instituição, eu já o disse, entende? Eu acho que, eventualmente, se há algum ministro que esteja praticando atos que não sejam adequados, o Senado deverá verificar, é o que prevê a Constituição. Se nós temos uma Constituição, é nela que estão as respostas para os nossos casos, né? Agora, o que me admira
é que qualquer ataque ao legislativo é violentamente considerado um absurdo, um abuso, crime. Se for ao judiciário, também. Agora, se for o presidente, é normal. Pode-se chutar a cabeça, pode-se dizer que é genocida, pode atacar e agredir. Como a senhora bem disse, crime é crime, seja de que lado for. Então, eu defendo um tratamento igualitário para todas as situações, mas, acima de tudo, que é uma prática de vida minha, eu fui formado no Colégio Militar, eu tenho uma formação de respeito à lei, tudo dentro da legalidade. Se a senhora fala em intervenção militar, ela é possível, dentro dos limites constitucionais, sim, desde que solicitado por algum dos poderes da República, nas hipóteses previstas na Constituição. Agora, se a senhora me pergunta, há alguma viabilidade disso no momento presente? Eu digo, nenhuma. As instituições estão funcionando normalmente, não há nada que justifique uma atitude dessas, né? E eu acho que não há intervenção militar, não é isso. Se trata da garantia da lei e da ordem, como houve, por exemplo, no Rio de Janeiro recentemente. São casos muito pontuais que a Constituição prevê. E isso não diz respeito ao funcionamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele tem a forma de controle da eventual excesso ou desvio de algum integrante seu, que é a previsão constitucional de verificação de impeachment pelo Senado Federal. Então, isso só poderia ocorrer nessa hipótese, né? Então, eu continuo dizendo que sou contra fechamento de Supremo, fechamento de Congresso, tem que fechar nada. Apenas nós louvamos que as instituições funcionem adequadamente e que os integrantes de cada instituição honrem cada vez mais o mandato que lhe é outorgado pela parte do eleitorado que lhe entrega o mandato. Então, eu vejo absolutamente justo a senhora defender as bandeiras que defende, porque a senhora é porta-voz e mandatária de seus eleitores, e eu recebo e vejo isso com o maior respeito. Para concluir, deputada Mônica. Obrigada. Eu já concluí, presidente. Obrigada. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, questionou a criação do partido Aliança Brasil. O senhor Luiz Felipe Belmonte é um dos idealizadores da nova sigla. Passo a palavra à deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas que compõem a comissão. Cumprimento também o doutor Belmonte, agradecendo o fato dele ter aceitado o nosso convite. Externo aqui também a minha solidariedade, os meus sentimentos pela perda do pequeno Arthur, né, que esteja iluminado onde estiver, e cumprimento também pelos trabalhos sociais dele, da esposa, sempre importante reconhecer essas iniciativas. Queria registrar que sou uma crítica contundente das investigações do Supremo Tribunal Federal, tanto no que concerne ao inquérito das fake news, que eu entendo que foi instaurado para blindar investigações que estavam tramitando, inclusive com relação a movimentações financeiras de ministros do Supremo Tribunal Federal, e sou ainda mais crítica, muito embora sempre de maneira respeitosa, às investigações referentes aos assim chamados atos antidemocráticos, porque atos não violentos, ou seja, atos em que as pessoas levantam faixas, cartazes, nunca podem ser chamados de antidemocráticos. O que nós podemos ter são pautas antidemocráticas. E aí, avaliar se uma pauta é democrática ou antidemocrática tem muito a ver com a convicção pessoal de cada qual. Então, quando alguém, por exemplo, defende invadir propriedade alheia de maneira violenta, eu posso considerar essa pauta antidemocrática. Mas se essa defesa é feita por meio de cartazes, está dentro do jogo democrático. Quando alguém defende fechamento do Congresso, é um pedido antidemocrático? Sim, é um pedido antidemocrático. Mas se essa defesa é feita de maneira pacífica, por meio de uma passeata, está dentro também das regras do Estado Democrático de Direito, como o próprio Supremo Tribunal Federal declarou com relação à Marcha da Maconha e tantas outras. Isso aqui é só um registro
porque eu entendo, até para mostrar que essa CPI ela é plural, que é necessário estabelecer algumas premissas. Esta CPI, a princípio, doutor Belmonte, ela foi instaurada para apurar fake news nas eleições de 2018. Diferentemente dos meus colegas integrantes da mesma CPI, eu realmente não vejo casos assim flagrantes de fake news em 2018. Não vejo. Acompanhei a eleição do presidente, não presenciei nada que pudesse sugerir esses tais disparos que os colegas dizem que ocorreram, mas nós estamos apurando, como a CPMI em Brasília está apurando, como o próprio Supremo, por meio desses procedimentos, está apurando. Agora, com relação a esta eleição, doutor, de 2020, eu entendo que houve, sim, uma grande fake news. E eu vou dividir com o senhor uma convicção, é uma convicção pessoal, poucas pessoas compartilham desse meu pensamento, e eu quero dizer ao senhor que não é nenhum tipo de acusação à sua pessoa. Tá? Eu sei que o senhor entrou nessa história depois, pelo menos até onde eu sei. Eu entendo, doutor, que a maior fake news, né, envolvendo as eleições de 2020 foi a falácia, desculpe eu utilizar essa terminologia, mas é assim que eu vejo, de que o Aliança estaria pronto para estas eleições. O senhor é advogado, eu sou advogada, eu estou afastada da advocacia para exercer dedicação integral ao meu mandato, mas mesmo as pessoas que não são da área eleitoral, eu não sei dizer se o senhor qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de direito sabe que seria impossível, doutor, criar o Aliança nesse curto espaço de tempo. E a contundência, né, com que se propagou, né, a falsa notícia de que o Aliança seria formado para as eleições de 2020 foi algo que me chamou muito a atenção. E essa fake news, doutor, eu não tenho dúvida, favoreceu os partidos que desde sempre estão no poder. E se eu tivesse que apontar e faço aqui com todo respeito à colega Carla, que é amiga de todos nós aqui, mas se eu tivesse que apontar um partido que se beneficiou, esse partido foi o PSDB. Porque o PSDB é um partido muito forte, né, que já tem muitos prefeitos, e o PSL, que foi o partido que acolheu o presidente Bolsonaro, para 2020 era a maior potência. Né? O PSL tinha todos os nomes da direita, né? Os mais à direita, os menos à direita, mas de direita, o centro-direita. Então, assim, os nomes, né, que surgiram em 2018, na sua maioria, estavam no PSL. Aí, de repente, surge uma briga, que até hoje ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu, e convencem o presidente de que ele consegue, para 2020, formar o Partido Aliança. Eu sei que muita gente acha, doutor, que o presidente criou essa estratégia, sabendo que seria impossível, para fugir de ter que apoiar pessoas que ele não conhecia de maneira suficiente. Mas, até por conhecer o presidente, eu acredito verdadeiramente que ele foi enganado. Né? Eu acredito que o presidente foi enganado, e eu não acho que foi algo feito assim por inocência. Né? Eu não creio que foi algo feito por inocência. Né? Eu acho que foi muito valioso em todos os sentidos para as forças de sempre rachar o PSL, criar a ficção, a grande fake news de que o Aliança estaria pronto, deixar as pessoas que apoiaram o presidente para 2018 absolutamente órfãs. E eu não estou falando de mim, estou falando daquelas pessoas comuns que abraçaram a candidatura dele, que fizeram a campanha dele na raça, pessoas que haviam pensado em sair a prefeito na sua cidade, prefeita, vereador, vereadora, pessoas que ficaram divididas quando ele saiu, né, que começaram a ser chamadas de traidoras quando diziam que iam ficar no PSL, que foram forçadas a sair do PSL sem terem para onde ir, pessoas que tiveram o seu futuro político, pelo menos para 2020, absolutamente aniquilado.
Até onde eu pude constatar, o senhor entrou depois, né? Primeiro se criou a fake news do Aliança, aí o senhor entrou depois. Mas eu gostaria, se o senhor pudesse, de falar um pouco dos bastidores disso, sabe? Quem criou essa história? O senhor acreditou que seria possível criar essa aliança? O senhor não concorda que isso só beneficiou os partidos de sempre, em especial o PSDB? Essas seriam as minhas indagações ao senhor, agradecendo a participação. Obrigada, presidente. Deputada, primeiramente, quero dizer que eu me sinto muito honrado com suas palavras. Eu sou um admirador dos seus pronunciamentos, principalmente porque eu lhe vejo como uma pessoa correta, agindo por princípios. A senhora defende quando é justo e critica quando também encontra fundamentos, seja de quem for. E isso é absolutamente coincidente com o meu propósito. Eu acho que devemos defender o que é certo, seja de que lado vier. Então, eu e, inclusive, minha esposa também, somos admiradores do seu pronunciamento, exatamente pela sua coerência com os princípios, que é também o nosso propósito. Queremos um Brasil melhor e respeitamos as pessoas de que lado sejam, mas queremos condutas corretas e honradas. Então, eu sou absolutamente afinado com os propósitos que Vossa Excelência defende e muito pertinentes as considerações feitas por Vossa Excelência relativamente a casos recentemente ocorridos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que são plenamente conhecidos da comunidade jurídica de todos aqueles que acompanham e, certamente, coisas mais aflorarão ao tempo e modo próprio. Até porque todos nós, como amantes da verdade e contrários a fake news, queremos que fake news não sejam usadas ou possíveis inquéritos para deixar a falta de transparência e de verdade vir à tona para que conheçamos a realidade da vida pública brasileira. E quanto à questão do partido Aliança, na verdade, eu estou não desde o começo, eu estou desde antes do começo, né? E não conheço as fontes que chegaram à senhora, mas eu posso lhe assegurar que, desde o princípio, nós tínhamos a absoluta convicção, inclusive o presidente, que esse partido não era para 2020. Isso, se alguém pronunciou, certamente não era um dos formuladores da proposta. O que houve foi, inicialmente, a situação do presidente, né? Encontrar dificuldades e incompatibilidades, não conheço a fundo o assunto, mas fui procurado, naturalmente, pelo grupo próximo, para buscar uma alternativa partidária para o presidente. Inclusive, cheguei a ter contato com alguns partidos buscando alternativas, né? Mas o presidente é o presidente da República, é natural que ele queira um partido que ele tenha influência, que ele possa ter um certo controle do processo, né? E não só o presidente da República, como a popularidade que ele tem, o peso político que ele representa, até porque, por mais atacado que seja, o que se verifica é um governo que, em 20 meses, não se tem notícia de corrupção nem no governo e nem nas estatais, que chegaram a dar prejuízo de 50 bilhões em 2015 e hoje ostentam um lucro de 75 bilhões, o que induz a que 125 bilhões saíam por ralos muito bem identificados, inclusive no relatório da comissão da CPI do BNDES, a que eu me referi recentemente, né? Inclusive, seria muito interessante a leitura, né? Houve questões políticas, alguns indiciamentos não foram aceitos, mas os documentos foram entregues ao Ministério Público Federal e ao Ministro da Justiça e à Polícia Federal. Certamente espero que estejam sendo de proveito. Mas o que aconteceu é que eu percebi e notei que todos os partidos que eu procurei, eles tinham pessoas muito encasteladas dentro de posições, né? A ponto de dizer, mas eu sou presidente do partido, eu vou ser vice. Eu digo, sim, vai ser vice do presidente da República, serve? Não, é porque eu não quero perder meu lugar. Eu sei que, resumindo, para não me alongar muito, eu disse assim, eu passei a seguinte mensagem, olha, se o presidente quer um partido para ele comandar por tudo que eu tenho conversado, é ele que cria o dele, porque seria muito difícil criar um partido. Agora, o presidente tem apoiamento aí de 10 milhões em redes sociais, ele estala um dedo, vai vir muito apoio. Para mim é difícil, para ele é fácil. Então, assim foi feito.
Isso foi numa terça, quarta-feira, até que no dia que ele fez aquela viagem ao Japão, para o aniversário do imperador, que depois teve no Oriente Médio, na China, no sábado de manhã, o doutor Admar Gonzaga me disse o seguinte: olha, o presidente meditou muito sobre a sua proposta e ele está de acordo, e nós vamos criar o partido. Mas em nenhum momento, até por obviedade cristalina, se cogitou que esse partido estaria pronto para a eleição de 2020. Isso era, inclusive, há algumas declarações minhas, inclusive na Folha de São Paulo, numa entrevista até um pouco longa, de uma página inteira, e em outras, que eu disse o seguinte: nós não estamos preparando um partido para as próximas eleições, e sim para as próximas gerações. Esse partido não é apenas o partido do presidente Bolsonaro, é um partido em torno de ideias e ideais, de propósitos de valorização dos preceitos cristãos, da defesa da família e de patriotas que queiram trabalhar por esse país. Essa é a ideia do partido, esse é o conceito do partido. Isso, sim, deve ser algo perene, porque a senhora sabe muito bem que partidos que gravitaram exclusivamente em torno de uma personalidade forte no devido momento, a exemplo do PRN, depois praticamente desapareceram, ou feneceram, ou tiveram pouca possibilidade, porque eles eram personalistas. O que se pretende é criar um partido em torno de ideias, em torno de princípios. E, desde o começo, isso foi colocado e sempre foi falado. Eu não sei de onde possa ter, quais as suas fontes, de que houve essa menção a que o partido estaria pronto para 2020, mas isso era matemática e cronologicamente impossível, né? Até porque não basta a busca de apoiamentos, é preciso depois toda a validação junto ao TSE, isso demanda um tempo razoável, né? Então, nós estamos trabalhando para as eleições de 2022, isso sim, e acredito que até o final de 2020 o partido terá todos os apoiamentos necessários. Para isso, nós estamos adotando uma série de estratégias. O presidente nos incumbiu de cuidar da organização e da logística de todo esse processo, e nós estamos, a partir de agosto, porque nós tivemos um longo período de pandemia, agora em agosto retomamos e realmente é aquela locomotiva que estava parada, começou a andar e, por mais uns 20, 30 dias, ela vai estar em velocidade de cruzeiro. Mas com esse objetivo, deputada. Doutor, aqui em São Paulo, pelo menos, a doutora Karina Cufa, que era vista como porta-voz do presidente, eu não sei se continua sendo, ela assegurou para os potenciais candidatos. Primeiro, eu queria deixar claro para o senhor, doutor, que eu não sou uma pessoa com cabeça partidária. Eu até defendo candidaturas avulsas, eu até encontro alguma dificuldade dentro do PSL, que eu agradeço a acolhida do PSL, mas eu não sei ser diferente do que eu sou. Eu defendo candidaturas avulsas, às vezes eles se magoam. Mas, assim, a doutora Karina assegurou para muitas pessoas que tinham se filiado no PSL e pretendiam sair candidatos a prefeito, prefeita, vereador, vereadora, que essas pessoas seriam acolhidas e sairiam pela aliança. E o grupo do deputado Eduardo Bolsonaro, né, eu não tenho como usar outro verbo, passou a perseguir aquelas pessoas que foram apoiadores fiéis do presidente, mas que até por uma segurança jurídica queriam ficar no PSL para terem a certeza de que teriam condições de se candidatarem. Então, pode ser que em Brasília, né, a situação tenha sido outra, né, nas conversas entre o senhor, o presidente e, eventualmente, esse grupo que procurou o senhor, mas aqui em São Paulo houve algo muito agressivo, as pessoas foram iludidas, né, e perseguidas, de forma que houve um momento que eu cheguei a questionar se o filho do presidente era realmente um apoiador do presidente. Eu pergunto ao senhor, quem procurou o senhor levantando a ideia do aliança foi o deputado Eduardo Bolsonaro? Concluir, não, essa ideia... E doutor Belmonte, por gentileza. Posso falar? Por favor. Sim, por favor, doutor. Essa ideia de criação do partido, quem falou, o presidente, fui eu. Na verdade, eu não falei o presidente, eu falei o Admar, o doutor Admar Gonzaga, que levou o relatório da minha conversa com os partidos com quem eu tinha conversado,
e disse que não havia espaço, porque cada um queria se manter na sua posição. E que, se ele quisesse criar algo, que começasse algo novo pela força que o presidente tinha. Agora, eu desconheço eu até posso admitir que algumas pessoas entusiasmadas com a proposta possam ter tido esse afã de tentar realizar, vamos conversar. Isso eu não posso tirar a crença de cada um e a vontade de cada pessoa, né? Eu não faço críticas, né? Até porque a doutora Karina é uma pessoa que acompanhou muito de perto e com empenho muito grande para que defendesse essas atividades do presidente, entende? Então, se ela realmente tinha esse propósito e colocava, é uma liberdade, é um direito dela, né? De procurar trabalhar com mais afinco, mas, sob o ponto de vista estrutural, eu nunca tive essa impressão. Se fosse preciso, até haveria mesmo, você precisa contratar um exército de pessoas, assim como o Amoedo fez com o Novo, ele contratou uma empresa, botou na rua e disse, me entrega o partido pronto. Né? Mas isso demandaria uma gigantesca movimentação pelo país inteiro, num tempo recorde, que eu acho que a Justiça Eleitoral não teria tempo de processar. Mas, se fosse esse o pedido, nós correríamos com muito afinco. Mas, se a senhora puder verificar pronunciamentos meus antigos, nós sempre falamos isso. Não estamos preparando um partido para a próxima eleição, e sim para as próximas gerações. E quero dizer também que essa posição minha mais diretamente ativa dentro do processo, ela ficou um pouco adormecida por um tempo, até porque houve algumas discordâncias. Eu achava que não precisava a firma reconhecida, né? Mas entendi também o fundamento, que era para evitar a discussão de autenticidade, mas isso impediria que muita gente que quer apoiasse, porque o pessoal dos quartéis não vai dar tempo de ir ao cartório, o pessoal que passa numa rodoviária não dá, e a lei não o exige. Né? E houve algumas divergências, queriam centralizar em São Paulo para de lá fazer a distribuição. Eu achava que era difícil, porque teria que levar os cartórios, ia e voltava. Então, eu fiquei um pouco mais reservado, até que agora, mais recentemente, eu fui chamado para estar mais ativo. Houve período da pandemia também, onde teve tempo para que as coisas decantassem, né, e se examinassem. E agora, a pedido do presidente, nós estamos retomando, agora já com a determinação de fazer isso na velocidade necessária, né, para que haja uma opção de uma agremiação partidária. Nós sabemos que temos muitos partidos e que isso, inclusive, não é tão conveniente para uma estrutura de um funcionamento de uma república, de uma estrutura. Mas não existe tantas ideologias assim que justifiquem tantos posicionamentos. Mas o alinhamento, a raia por onde anda a aliança pelo Brasil, é uma raia certamente um tanto diferenciada e distinta de demais segmentos, porque é um partido que nasce com um viés de conservadorismo. Como eu disse, eu acho muito impreciso esses termos direita e esquerda, né? São conservadorismo que conserva determinados valores que entende caros, né? E é isso que nós estamos realizando. Deputada Janaína e doutor Belmonte. Eu agradeço ao doutor Belmonte e o presidente também. Ok. Eu vou, antes de concluir, só o deputado Paulo Fiorilo. 30 segundos. Uma pergunta curta. 30 segundos. Doutor Belmonte, como eu só tenho 30 segundos, eu vou perguntar e o senhor me responde. O senhor falou que contribui com o Telmo Menezes. Desculpa. Delmo Menezes. Ele é de Brasília? Brasília. E ele tem um blog? Tem. Tá, que o senhor falou que é sobre saúde. Não, ele é da área de saúde, mas ele faz defesas políticas, mas só pode ver que é uma pessoa que não tem coloração partidária. Ele Perfeito. Não, era só para esclarecer. Em seguida, nos meus 30 segundos, eu vou perguntar, se o senhor puder responder, para não ter dúvida, sobre os empresários. Luciano Hang, o senhor conhece? Não, só de revista e de contatos. Tive uma vez com ele no lançamento do partido, só o cumprimentei. Edgar Corona. Não sei quem é. Sérgio Lima. Sérgio Lima é publicitário que cuida da parte de divulgação do Partido Aliança pelo Brasil, eu o conheço. Ele recebe do Aliança? Não, do Aliança, que eu saiba, não.
Não, mas o senhor deve saber, o senhor que está fazendo partido. Ele tem contrato com a aliança? Não, que eu saiba, não. Eu, pelo menos, nunca vi. Ele presta serviço voluntário. Marcos Belizia. Não sei quem é. Por fim, o senhor conhece o Instituto Conservador? Também não. O senhor, em algum momento, a sua empresa contribuiu com o Instituto? O senhor tem... Não, eu não sei nem quem é, eu nunca tive nenhum contato. Estou ouvindo agora o senhor falar. Tá, o senhor não conhece. É como o senhor disse do partido, que o senhor contou aí a formação, é um partido conservador. Eu sei que talvez o senhor pudesse conhecer o Instituto Conservador. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho sido procurado, deputado, por muitos setores aí conservadores, mas eu não tenho nenhuma lembrança desse instituto ter me procurado, tá? Agora, o senhor conhece o deputado Douglas Garcia? Para concluir, deputado Paulo Fiorilo. É que ele deu uma resposta que eu preciso só terminar, só para terminar. O senhor conhece o deputado Douglas? Tenho a impressão de já ter ouvido o nome, mas não o conheço, não, deputado. Ok, muito obrigado. Deputada Carla, Vossa Excelência... Pela ordem, presidente. Okay. Eu gostaria de fazer só uma pergunta, a maior parte já foi esclarecido aí com a pergunta dos colegas. Eu gostaria de fazer uma... bem rapidinho também, para o doutor Luiz Felipe Belmonte. Bom dia, doutor Luiz. A minha pergunta o senhor aqui colocou que fez doações para políticos que concorreram nas eleições aí de 2018, correto? O senhor tem conhecimento se o valor doado foi utilizado para fake news? Porque até você faz a doação e você não sabe para onde ele está sendo utilizado. O senhor tem conhecimento de algum? Olha, deputada, aqui no Distrito Federal, a gente não teve isso na campanha distrital, não se teve notícia. Geralmente, a atividade aqui era muito relacionada a deslocamento, a produção de material publicitário diretamente, né? Eu não conheço. O que eu defendi, eu insisto, e agradeço a oportunidade do esclarecimento, é que eu sou um defensor, eu não sou um defensor da nova política, eu sou um defensor da velha política. Só que daquela velha muito velha, aquela era da Grécia Antiga, onde os cidadãos de bem se dispunham a prestar um serviço à sociedade por um tempo, né? E nós procuramos essas pessoas, nós fizemos uma peneira de pessoas que pelo menos procurarmos examinar a vida pregressa, conversar sobre qual o objetivo da entrada na política, se combinava com o nosso objetivo, que era de trazer referências sérias, né? Referências honradas, né? E acredito que de todos aqueles que nós participamos, eles honraram esse compromisso, como aqueles que lograram êxito têm procurado fazer também no desenvolvimento da vida política. Mas no Distrito Federal eu não tive notícia, pelo menos não de forma muito adensada, desse tipo de procedimentos. Houve um pouco nas eleições majoritárias, né, para governador, sabe que governador, às vezes, os ataques são mais ferrenhos, né, um pouco, mas a nível da que nós tratamos, que foi de apoiamento de deputados distritais, não. Então, nós não olhamos muito siglas partidárias, nós procuramos olhar o coração e a intenção com que cada um procurava trabalhar. E aquelas pessoas que nós sentimos afinados. Bom, eu não preciso dizer que, quando se soube que tinha alguém disposto a contribuir, a fila de pretendentes era muito grande, né? E nós fizemos uma peneira bastante considerável, foram milhares de candidatos, não que eu recebesse todos eles, mas muitos nos procuraram e alguns nós entendemos que não estavam afinados com o nosso propósito. Então, eu não fiz a fiscalização de como cada um usou o dinheiro, até porque eles prestaram conta à Justiça Eleitoral, mas não tenho notícia de que isso tenha ocorrido com qualquer um deles. Ok, muito obrigada. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, questionou o convidado quais os caminhos para que as fake news sejam minimizadas. Deputado Edmir, Vossa Excelência tem a palavra, pelo tempo regimental. Olá, senhor presidente, nobre deputado Caio França, senhoras e senhores deputados. Estou de máscara aqui porque estou entrando no palácio, tem uma reunião aqui. Mas gostaria de cumprimentar o doutor Luiz Felipe Belmonte e só perguntar a ele, cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo seu trabalho, pelas suas convicções, e perguntar o seguinte: de que forma ele pode contribuir com essa CPI e como nós podemos tentar minimizar o fake news, né? Para que a rede social possa realmente ser utilizada de uma forma importante, de informação, de que as pessoas tenham confiança naquilo
que vem na rede social. Muito obrigado. Só essa pergunta e agradecer pela sua presença e cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, deputado Edmir. Em primeiro lugar, como eu disse, eu sou um defensor da verdade, realmente, a verdade acima de tudo. Eu acho que isso é importante, né? E, infelizmente, e não obstante muitas pessoas honradas participem da vida política brasileira, nós temos algumas notícias verdadeiras que são piores que as falsas. Entende? Então, eu acho que as verdadeiras já são suficientes, né? Eu realmente entendo que a tentativa de utilização de informações falsas para ludibriar a opinião pública, ela mereça ser coibida de forma veemente. E isso ocorre com o endurecimento da legislação e a boa prática do judiciário e das instituições brasileiras na defesa desses princípios. Então, eu concordo, como eu disse, eu defendo a verdade. Inclusive, uma coisa que eu aprendi muito bonita lá na Inglaterra, deputado, quero dar um exemplo, inclusive uma proposta aí à Câmara, à Assembleia, né, que a Assembleia possa avaliar, e o nosso Legislativo. Eu fui assistir um julgamento, a deputada Janaína, que é muito afeta ao tema, né, nós assistimos um julgamento lá no Reino Unido, né, e a pessoa era uma pena branda, era uma questão de infração penal de trânsito, porque o trânsito lá tem questões penais que vão à corte. E a pessoa foi acusada, aqui como no Brasil. Aqui no Brasil nós temos o princípio. O réu não é obrigado a produzir prova contra ele e ele parte do princípio que ele vai mentir. Na Inglaterra não existe isso. Ele pode falar para o delegado, ficar em silêncio. Quando ele chega na frente do Estado, ele é acusado e a primeira pergunta, o senhor é culpado ou inocente? Se for preciso utilizar todo o aparato do Estado para provar que ele diz que é inocente e que ele está mentindo, a pena dele é decuplicada, é 10 vezes, porque ele mentiu perante a corte. Eu acho que é muito feio mentir, e mentir perante as instituições do país mais ainda. Entende? Então, eu entendo que realmente a verdade deve prevalecer em todos os pontos. Inclusive na nossa atividade política, se nós nos comprometemos com o nosso eleitorado e recebemos um mandato para cumprir aquilo que nós nos comprometemos, entendo também que nós devemos ser verdadeiros com o nosso eleitorado. Por isso, eu sou realmente uma pessoa que entendo que deva ser combatido e parabenizo Vossa Excelência por estar empenhado também no combate à falsidade, seja de que forma for, tanto de notícias como de condutas. Muito obrigado. Obrigado pela explanação. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Edmir, agradeço a participação de Vossa Excelência. Dessa forma, doutor Belmonte, a gente conclui aqui a lista de inscritos. Está conosco também o deputado Thiago Auríquio, que eu não tinha anunciado a presença, mas já está conosco há algum tempo. Doutor Belmonte, dessa forma a gente conclui aqui a lista de inscritos. Eu pergunto se Vossa Excelência tem interesse em poder se manifestar mais sobre alguma coisa, uma conclusão a respeito de algum tema, para a gente poder dar sequência aqui a esta CPI. Se for o caso ainda de convidá-lo novamente, nós assim o faremos, assim como já temos feito com outros que já estiveram aqui sendo ouvidos, mas eu quero, em nome dos colegas, agradecer a sua presença, a participação, que pode contribuir aí com esse assunto que é tão importante para a democracia brasileira, e de qualquer forma a gente está à disposição para poder receber os documentos que o deputado Paulo Fiorilo já havia falado no início aqui da fala. Farei contato com a assessoria, pelo que eu entendi ele vai inclusive formalizar isso por requerimento. Isso. Mas a nossa assessoria da CPI fará contato aí com a do senhor para que a gente possa receber os documentos e passar aos deputados, se for o caso de ser também em segredo de justiça, nós também nós mantemos aqui o documento em segredo de justiça também, com a responsabilidade de cada deputado ao pegá-lo. Mas passa a palavra para que o senhor possa concluir aqui a sua participação na CPI das fake news da Assembleia Legislativa de São Paulo. Presidente, primeiro eu quero renovar meus cumprimentos a todos e dizer do meu respeito à instituição, à Assembleia, que é o Estado que realmente move o país e que tem uma grande responsabilidade, e eu me sinto muito honrado em poder contribuir com isso e contribuir com o meu país, até porque esse realmente é o propósito do nosso ingresso na vida pública, por um tempo, né, deputado? Porque, como faziam os gregos na Grécia Antiga, a gente vai por um tempo, depois volta. Eu tenho um filho de 2 anos, graças a Deus,
depois de tudo, eu recebi mais 2 filhos, hoje um com 5, outro com 2, né? Então, esses dias o presidente estava alegre, falando que ele, com 65 anos, tinha uma filha de 9, pois eu, com 67, tenho um de 2, né? E essas são as alegrias da nossa vida e queremos contribuir com um país melhor, ver nosso povo sorrir mais, ver realmente as nossas instituições funcionando, e me sinto honrado com a possibilidade, cumprimento a todos, espero ter sido útil e continuo à disposição no que eventualmente vossas excelências entenderem que eu possa contribuir para um bom resultado dessa comissão e termos realmente daí surgindo novas formulações que possam auxiliar a que sejam preservadas nossas instituições e a verdade e a lei. Obrigado, doutor Belmonte. Também quero aqui ser solidário à perda do seu filho, como outros colegas já falaram, desejar que Deus possa iluminar sua família, seus filhos também. E, se for o caso, nós faremos contato novamente. Mais uma vez, agradeço em nome dos colegas a sua participação nesta CPI. E aqui, o senhor está liberado para poder dar sequência aí ao seu dia. E, mais uma vez, agradeço a sua participação. Nós temos uma outra pauta aqui para poder tratar, então vou liberar o senhor da nossa reunião. Muito obrigado, presidente. Agradeço a todos, um bom dia a todos. Um ótimo dia. Vou dar sequência à pauta, então. Nós temos requerimentos para serem deliberados. Acho que todos estão com a pauta em mãos. O item 1 da nossa CPI. Requerimento de autoria do deputado Paulo Fiorilo, requer que seja deliberado por essa CPI o convite ao excelentíssimo senhor governador João Dória, com o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a esta CPI das fake news. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a deputada Carla Morando. Gostaria de fazer um pedido de vistas sobre esse requerimento, por favor. É regimental o pedido de Vossa Excelência, vistas concedida. Passamos ao item 2 da pauta. Requerimento de autoria do deputado Paulo Fiorilo, requer que seja deliberado por esta CPI o convite ao excelentíssimo senhor Márcio França, ex-governador do estado de São Paulo, com o objetivo de prestar informações que tenha conhecimento a esta CPI. Presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Thiago. Gostaria de pedir vista desse requerimento também. É regimental, está concedido vistas do item 2 da pauta. Item 3, requerimento de autoria da deputada Mônica, da bancada ativista, requer nos termos regimentais que seja oficiada a Prodesp, solicitando informações constantes no processo deliberado da 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, sobre quais os órgãos públicos e os perfis de acesso dos usuários e servidores, assim como os respectivos setores, departamentos e gabinetes vinculados aos IPs de conexão utilizados para a disseminação de postagens mencionadas em tal processo. Em discussão, requerimento. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a deputada Janaína. Esse caso não é o mesmo que já chegou, que o TJ já enviou as cópias, que tem a ver com o deputado Douglas? Com a palavra, a deputada Mônica. Não estamos conseguindo te ouvir, deputada Mônica. Ainda o som não está habilitado. Ainda não. Acho que você tem que logar... Se você tirar o fone... outro celular, deputada Mônica. Ainda não. Estamos em discussão do item 3 da nossa pauta, um requerimento de autoria da deputada Mônica Seixas, oficiando a Prodesp, os IPs dos servidores e usuários que foram acusados aqui de disseminação de postagens mencionadas ao processo que está aqui mencionado, processo 1.21.384.40.19.8.26.0100 da 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. Não sei se a deputada Mônica conseguiu liberar o som aqui. Deputada Mônica. Agora. Ainda não, deputada Mônica.
tentando logar, pelo que eu entendi, aqui no outro aparelho, mas não está conseguindo ainda. Logou. Deputada Mônica, agora logou. Vossa Excelência tem a palavra em discussão. Oi. Eu vou pedir para que possa abaixar. Deixa eu desligar aqui o... Para não dar eco. Ok. Oi, bom dia. Desculpa e obrigada pela paciência. Deputada Janaína, eu não posso falar muito sobre a resposta do TJ que a gente recebeu. Ele cita sobre um período de tempo específico. Eu estou perguntando como é que está o comportamento em outro período de tempo específico. Eu quero saber sobre esses IPs, sobre essas violações apontadas nesse processo em outro período de tempo, em um período de tempo estendido, para saber se o comportamento segue. É basicamente isso. Ainda em discussão, item 3, não havendo mais quem queira discutir, passaremos então à deliberação. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Até por entender que está sob apuração do TJ, Excelência, e também sem tirar a legitimidade da colega, eu prefiro me abster. Ok, registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Favorável. Registrado. Como vota a deputada Carla Morando? Favorável. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Favorável. Registrado. Como vota o deputado Edmir Chedi? Deputado Edmir Chedi? Bom, deputado Arthur Duval, como vota Vossa Excelência? Voto abstenção. Ok. Deputado Edmir Chedi, na escuta, Vossa Excelência está logado, mas não estou conseguindo ouvi-lo. Deputado Sargento Neri, Vossa Excelência está logado. Bom, de qualquer forma, o requerimento está aprovado com 3 votos. Deputado Edmir Chedi? Não. Ele está no palácio. Item 3 da pauta. Eu já percebi também. De qualquer forma, agora apenas para a ciência, tem o material recebido do professor Wilson Gomes, encaminhado em resposta ao requerimento 51 de 2020, salvo engano, do deputado Paulo Fiorilo. Dessa forma, não havendo nada mais a tratar, eu agradeço a presença de todos os colegas deputados, deputada Janaína Pascoal, deputado Paulo Fiorilo, deputada Carla Morando, deputada Mônica Seixas, deputado relator Sargento Neri, deputado Arthur Duval, deputado Sargento Neri, deputado Edmir Chedi, deputado Thiago Aurico, que participaram também da CPI. Agradecer a procuradoria aqui da LESP, doutor Benetton e doutora Vanessa, toda a assessoria, e desejo um ótimo dia a todos. Muito obrigado aí pela participação. Um abraço. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.